uma bênção tê-lo aqui no nosso meio. Vindo desde Odmira. A paz do Senhor, todos os irmãos. Amém. É uma alegria estar convosco nesta noite novamente. Peço desculpa pelo meu atraso há pouco, mas vim a correr da Albufeira. Terminei um culto lá e vim, e a viagem ainda é um bocadinho distante. Mas graças a Deus consegui cá chegar e o Senhor já me tem abençoado neste tempo até agora à altura de nós ministrarmos a palavra de Deus para os irmãos. Uma das coisas que realmente, meus queridos irmãos, eu tenho meditado nestes últimos tempos e cada vez mais nós olhamos para as nossas televisões e nós agora estamos a ver este grande fenómeno de estrangeiros estarem a entrar na Europa em massa. E nós vamos à internet e na televisão e nas ruas nós ouvimos uma série de opiniões, várias opiniões de várias pessoas falarem sobre este fenómeno. Uns são de acordo em ajudar, outros não estão de acordo porque dizem que eles vêm roubar trabalho e vêm islamizar a Europa. Há uma série de opiniões em redor dos estrangeiros que estão agora a entrar dentro do espaço europeu. Mas sabem, meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela é clara quando ela fala para nós sermos aqueles que dão a mão aos estrangeiros. Eu sei que nem toda a gente pode ser de acordo com aquilo que eu possa falar nesta noite. Mas há uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus, é que toda ela é verdade e que toda ela é boa para nós. E se há coisa que nós temos que fazer como cristãos é pôr em prática toda a palavra de Deus. É verdade que no meio de toda esta gente que tem entrado na Europa e noutros lugares também, possivelmente até para fora da Europa, não sei, mas acho que na Europa, é verdade que há uma série de gente que vem e que vem com más intenções. Mas também sabemos que vem muita gente necessitada, vem gente precisando de socorro, de um porto de abrigo, gente que precisa de uma palavra de carinho, gente que precisa até mais do que sustento físico, precisa de sustento espiritual. E eu tenho meditado nestes dias e nestes acontecimentos, e há uma coisa que para nós, como portugueses, nós temos que ter como urgente, que é não somente nos preocuparmos em evangelizar aqueles que vêm de fora para dentro do nosso país, mas temos que estar preocupados com aqueles que estão cá dentro, que são nossos. É verdade que a palavra de Deus ela é toda ela é para toda a gente, seja para português, seja para hindu, seja para qualquer naturalidade ou nacionalidade. Mas é urgente nós também pensarmos que a vinda do Senhor ela está para breve. Jesus ele está para voltar. E nós temos uma série de gente à nossa volta necessitada de ouvir o Evangelho. E que se calhar algumas delas estão à espera que nós usamos os canais de Deus. Que possamos abrir a nossa boca, que possamos falar a eles da graça que nós temos recebido da parte de Deus. E quando nós pensamos nisto, quando nós pensamos no favor de Deus, quando nós pensamos naquilo que Deus quer fazer nesta nação, no nosso povo, nós pensamos que a cruz de Cristo, ela é a solução para cada um daqueles que ainda não conhece ao Senhor. Se calhar alguns de nós estamos aqui nesta tarde e nós temos familiares, temos gente que vive connosco, convive connosco diariamente dentro das nossas casas. Se calhar alguns de nós temos amigos que nós amamos do fundo do coração, colegas de trabalho. Mas que se calhar ainda não tivemos a iniciativa de abrirmos a nossa boca e de apresentarmos aquele que é a solução para os seus problemas, que o seu nome é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então é urgente, meus queridos irmãos, é urgente anunciar a palavra de Deus ao estrangeiro, mas também é urgente anunciar a palavra de Deus ao português. Amém? E este Jesus Cristo, Ele é a solução e Ele continua a ser a solução para cada um de vocês, para cada um de nós, para todos aqueles que estão lá fora. Jesus continua a ser a solução. E Ele é a solução, Ele é a razão da nossa fé. Ele é a solução para todos os nossos problemas. E Ele até foi apresentado no Antigo Testamento, Ele foi falado como Ele era, aquilo que Ele vinha fazer, a solução que Ele vinha trazer para a humanidade. Quando Ele foi apresentado ao profeta Isaías, Ele foi descrito na sua figura, no seu corpo, mas também na sua obra. E a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 53, eu queria ler com os irmãos nesta tarde, e nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Isaías capítulo 53, a palavra de Deus diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Ele foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura,
E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas. E cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. E como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, quando nós olhamos para esta palavra, meus queridos irmãos, ainda antes do próprio Jesus ele ter vindo à terra, Deus ele fez a questão de mostrar ao profeta Isaías não somente aquilo que ele era no seu corpo, mas ele mostrou a obra que Jesus Cristo ele vinha fazer entre os homens. E a mesma obra que ele apresentou diante de Isaías é a mesma obra que ainda hoje continua atual. É a mesma obra que ainda hoje Jesus quer operar. É o mesmo trabalho que Jesus ainda quer efetuar nas nossas vidas. Ainda há os milagres que ele quer fazer na vida daqueles que não o têm. Ele está interessado em trabalhar em cada um daqueles que abre o seu coração, que se dispõe a deixar que ele entre, que ele mude, que ele opere, que ele cure, que ele levante, que ele liberte. Ele está interessado, porque o seu amor fez com que ele fosse à cruz. E naquela cruz, ele demonstrou a maior expressão de amor ao ser crucificado. Por ti, por mim, por aqueles que estão lá fora que ainda não conhecem Jesus, portugueses, e por todos aqueles que estão neste momento a romper as barreiras da Europa. Este amor, ele foi demonstrado por ti e por mim. Eu estava dizendo lá em Albufeira ainda há pouco, faz 20 anos, a caminho dos 20 anos, que Deus, ele demonstrou o seu amor, ou que eu tive conhecimento do seu amor para com ele. Fez 20 anos que alguém foi usado por Deus para me falar do amor de Jesus. Fez 20 anos que eu pude abraçar esta cruz. Fez 20 anos que eu pude conhecer esta pessoa bendita que foi descrita em Isaías capítulo 53 e que eu aceitei no meu coração como o meu Senhor e o meu Salvador. Fez 20 anos que eu olhei para a cruz, que eu olhei para o sacrifício de Jesus Cristo, que eu entendi o peso dos meus pecados, que eu compreendi que sem Ele eu era um pecador e um perdido. Eu pedi perdão pelos meus pecados, eu aceitei como o meu Senhor e o meu Salvador. E a minha vida desde esse dia mudou. E o mesmo Deus, o mesmo Jesus que se apresentou com Isaías, o mesmo Jesus que se apresentou a mim há 20 anos atrás, é o mesmo Jesus que ainda hoje continua interessado em se apresentar a ti, em se apresentar a mim. Em se apresentar não somente àqueles que ainda não o têm, mas também àqueles que já o têm, mas que necessitam de afinar o seu relacionamento estritamente com Deus. Porque eu acredito, meus queridos irmãos, que neste último tempo, na vinda de Jesus, Jesus está para voltar. Nós precisamos cada vez mais nos aproximar da cruz de Cristo. Glória ao nome do Senhor. A recompensa de Jesus, meu querido irmão, é a sua vida.
O irmão é a recompensa pelo seu trabalho. É o seu arrependimento. É a sua volta para Deus. É a sua conversão. Porque rejeitar a Jesus Cristo, mesmo muitas das vezes nós o fazemos nas nossas palavras e nos nossos atos, é como se nós o voltássemos a crucificar. As nossas atitudes, muitas das vezes a negação que nós fazemos dele, muitas das vezes a omissão de palavras que nós devíamos dizer aos outros sobre Jesus, faz com que nós possamos crucificá-lo. E nós precisamos a cada dia, meu querido irmão, entender que Jesus Cristo ele veio para trazer liberdade, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer saúde, ele veio para trazer esperança. E possivelmente nesta tarde está aqui alguém que está sem esperança, que ainda não entendeu que este Jesus que morreu na cruz do Calvário, este mesmo Jesus que foi apresentado em Isaías capítulo 53, este mesmo Jesus ainda hoje está aqui, atuante, preocupado com a sua vida, demonstrando o seu amor, lhe dizendo que o ama, não interessa a sua condição. Ele está aqui nesta noite porque ele está interessado em resgatá-lo, em demonstrar o seu amor. A cruz de Cristo, meus queridos irmãos, hoje em dia tem sido quase que pouco falada. Pouco se fala nas igrejas sobre o significado da cruz, sobre as consequências da cruz. Pouco se fala nas igrejas sobre o pecado. Porque muitas pessoas ou muitas igrejas no mundo, algumas delas estão interessadas em falar sobre prosperidade, falar sobre bênção, falar sobre crescimento. Mas se esquecem que para haver bênção, para haver crescimento, para haver prosperidade, tem que haver cruz. Mas há muitos pastores que não estão interessados em falar em sacrifício, não estão interessados em falar em pecado. Trazer as pessoas a pensar nos seus pecados, a confrontá-las com os seus pecados, a levá-las aos pés da cruz para se poderem arrepender dos seus pecados. Prega-se sobre prosperidade, sobre bênção. Mas aquilo que Jesus quer, irmãos, é que nós nunca nos esqueçamos dos resultados da cruz. Daquilo que Ele fez por ti e por mim. No dia que nós tomamos a Santa Ceia, irmãos, nós tomamos, mas tomamos com a consciência daquilo que nós estamos a fazer. Não fazemos por fazer, não fazemos porque já é uma tradição nós fazermos, não fazemos porque já é uma coisa que nós fazemos sempre todos os meses, mas fazemos porque o Senhor nos disse para nós fazermos, porque nós entendemos o porquê é que nós fazemos e nós o fazemos até que o Senhor nos venha buscar, porque a cruz de Cristo ainda hoje continua a ter um impacto muito grande na sua vida e na minha vida. Então a cruz de Cristo, meus queridos irmãos, não foi um acidente, mas foi um apontamento de Deus desde a eternidade. Deus já sabia que Cristo tinha que vir à cruz por causa de ti e por causa de mim. Oh pastor, mas era normal naquele tempo. Os romanos porem os criminosos, pendurá-los lá no madeiro. Fazia parte do castigo romano. Mas Deus, porque conhece todas as coisas, Ele usou aquilo que era normal acontecer naquele tempo para demonstrar um grande milagre. E meus queridos irmãos, a cruz ainda hoje continua atuante. A cruz não é uma mentira. A cruz não é simplesmente um símbolo. A cruz é um sinal de morte, mas também um sinal de ressurreição. Um sinal de vida. E eu estou grato ao Senhor, porque o Senhor, através da cruz, me fez sentir os meus pecados. Me fez entregar na cruz os meus pecados. Mas também ao sair da cruz, o Senhor me fez alcançar o céu. Porque eu aceitei como o meu Senhor e o meu Salvador. Glória ao nome do Senhor. Então, Deus já sabia. Havia uma necessidade de Jesus vir à cruz por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. Cristo veio para morrer. Veio para morrer por ti, irmão mais velho, veio para morrer por ti, jovem, veio para morrer por cada um de nós. Ele deixou a sua glória, Ele deixou tudo aquilo que Ele tinha com o Pai, para vir a esta terra e se entregar por causa de ti e por causa de mim. E quando nós pensamos naquilo que Ele fez, quando nós pensamos no impacto da cruz, meus queridos irmãos, nós somos confrontados com a nossa pequenez. Nós não somos nada. Os irmãos não são nada. Em Cristo nós somos muito, mas em nós mesmos nada somos. Nós somos o que somos porque Cristo nos fez alcançar aquilo que Ele era. O irmão é o que é, não pelo seu mérito, não pelo seu esforço, simplesmente não porque você um dia decidiu seguir alguém. Mas o irmão é o que é, porque Jesus morreu na cruz por si
por mim e por todos aqueles que estão lá fora que ainda não conhecem a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Só dizer aqui um testemunho aos irmãos. Os irmãos sabem, nós abrimos o espaço social em Odmira. Em maio nós abrimos portas e alugámos um espaço fora da igreja para... porque ali no Alentejo é sempre complicado as pessoas irem à igreja para poderem receber apoios. As pessoas ainda ligam muito a igreja evangélica como alguma coisa que não é bom. E nós, como estratégia, nós abrimos um espaço fora da igreja para começar a ajudar a população estrangeira que está a habitar ali em Odmira. Nós temos milhares de estrangeiros a trabalhar nas estufas ali à volta, em Odmira. Filipinos, romenos, croatas, indianos, nepaleses, uma série de raças de vários países ali connosco. E nós pensámos, nós vamos abrir este trabalho para poder ajudar a população. Mas a população, neste momento, se nós não abrirmos um trabalho fora da igreja, eles não vêm à igreja para receber ajuda, então nós abrimos fora. E nós pensámos assim, como estratégia, nós vamos abrir este trabalho, mas nós não vamos falar de Jesus dentro do espaço social, pelo menos no início das pessoas começarem a ir lá. E os irmãos podem pensar, pastor, então aquilo é um trabalho espiritual, não se fala de Jesus quando as pessoas lá vão, no início não. Porquê? Porque uma das coisas que as pessoas precisam de ver em nós é confiança, é diferença, é testemunho. E um cristão só demonstra confiança, só demonstra testemunho, só demonstra uma atitude diferente se passar pela cruz. Então nós começámos a receber aquelas pessoas. E nós temos uma família de nepaleses lá na igreja. Para além daqueles 3 que nós já lá tínhamos, nós agora começámos a receber mais. Através do trabalho social. Porquê? Porque nós começámos a falar com as pessoas, a entregar-lhes as coisas, e muitos deles eram budistas, não queriam nada com Deus. Mas nós começámos a falar com eles, começámos a demonstrar aquilo que nós éramos, começámos a falar aos poucos de Jesus. Passado umas vezes deles já lá estarem connosco, 2, 3 vezes, todos os meses lá irem, eles começaram a conhecer-nos. E aos poucos, nós começámos a falar do Evangelho. Nós começámos a falar do significado da cruz. Nós começámos a falar daquilo que Jesus fez por cada um de nós. E eles aceitaram ao Senhor. E meus queridos irmãos, nós não podemos banalizar o significado da cruz, a força que a cruz ainda hoje tem. Nós não usamos a cruz como um amuleto para pôr na parede, mas nós erguemos o nome da cruz como uma conquista enorme que Jesus conquistou para cada um de nós. A cruz, meus irmãos, para nós não significa morte. A cruz para nós significa conquista. E ainda hoje continua a ser para todos aqueles que não conhecem a Jesus. Então, aos poucos nós vamos falando de Jesus, nós vamos falando da cruz. As pessoas são confrontadas com os seus pecados, as pessoas percebem que são pecadores, as pessoas entendem o peso dos seus pecados e levantam a sua mão dizendo, eu quero aceitar este Jesus. Este Jesus que morreu naquela cruz por mim. Que eles dizem, muitos deles nem falar português sabem. Mas em inglês nós vamos falando aquele inglês de praia que se usa aqui muito no Algarve, né? Para vender bolas de Berlim. Aos poucos nós vamos falando, e eu assim meio, a minha mulher fala melhor que eu tenho um inglês assim mais malandro, mas aos poucos nós tentamos falar, mas sabe irmãos, aquilo que nós não sabemos dizer, o Espírito Santo de Deus diz. Fala com eles. Então nós não temos que ter vergonha, irmãos, nós temos que nos apropriar daquilo que nós temos, do nosso legado espiritual, daquilo que Jesus conquistou para nós. E usar isto, irmãos, como a verdade, como o caminho. Nós não temos que recear aqueles que vêm fazer mal à Europa. Nós temos que estar, irmãos, conscientes que temos um Deus que guarda as nossas vidas. E temos uma palavra que transforma até o maior dos terroristas. Então nós, irmãos, olhamos para a cruz, não como um lugar de morte, não como um sinal de morte, mas como um lugar de vitória, como um lugar de conquista que ainda hoje continua a ter poder. Aleluia! Ainda que haja muita gente tentando desvalorizar o poder da cruz, a cruz ainda hoje continua a ter poderes. A cruz de Cristo, irmãos, foi o gesto mais profundo do sacrifício. Aleluia! Ele deixou a glória, Ele deixou o trono, Ele esvaziou-se, Ele tornou-se homem, servo. Foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi cuspido, foi pregado naquela cruz. Sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, sendo o autor da vida, Ele deu a sua própria vida. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para isto,
Nós não podemos banalizar. O que aconteceu, irmãos, foi uma grande conquista. E hoje nós precisamos de erguer o nosso património espiritual. Nós precisamos novamente ganhar coragem para sair para as ruas e dizer às pessoas que estão lá fora que Jesus Cristo continua de braços abertos para as receber. Irmãos, a igreja de Portimão, irmãos, a igreja de Portimão precisa encher estas cadeiras. A igreja de Portimão precisa encher aquela galeria. A igreja de Albufeira precisa encher aquelas cadeiras. A igreja de Odmira precisa fechar e abrir uma nova com muito mais. As igrejas em Portugal precisam crescer, porque nós crescemos não somente em número, mas crescemos no espírito, porque nós temos um Deus que nos enche com a sua presença, porque a sua cruz nos fez alcançar uma nova vida e uma nova esperança. As suas cadeiras que estão ao seu lado vazias precisam ser cheias com os seus familiares. Mas para isso o irmão precisa de acreditar e crer neste poder maravilhoso da cruz. A cruz de Cristo foi o gesto mais profundo do sacrifício. Os irmãos sabem quem é que levou Jesus à cruz? A morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. As coisas não aconteceram por mero acaso. Cristo não foi morto porque os sacerdotes pensaram em prendê-lo, ou porque o Sinédrio o sentenciou, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou. Não! Cristo foi à cruz porque os nossos pecados, os teus pecados e os meus pecados o levaram lá. E quando nós banalizamos o poder da cruz, é como se nós banalizássemos a nossa própria vida. Porque nós hoje somos o que somos e dizemos que somos salvos em Jesus Cristo, porque os nossos pecados foram perdoados naquela cruz. Nós hoje dizemos ao Senhor: Senhor, eu estou pronto para ir para o céu e para estar contigo para todo o sempre. Nós dizemos com esta certeza, porque os nossos pecados foram perdoados naquela cruz. E se há alguém nesta noite que ainda não tem o perdão dos seus pecados, se há alguma visita que ainda não conseguiu entender que os seus pecados, os seus problemas, o seu passado já foi perdoado, nesta noite não saia daqui sem receber oração. Não saia daqui sem dizer: pastor, eu quero receber este Jesus no meu coração como o meu Senhor, como o meu Salvador. Eu entendo que sou um pecador, mas eu quero aceitá-lo como o meu Salvador. Eu quero sair daqui com o perdão dos meus pecados. Então os nossos pecados, porquê? Porque no versículo 5 ele diz: ele foi trespassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Ele não foi trespassado pelas minhas, simplesmente. Ele não foi moído pelas minhas iniquidades, mas pelas nossas, pelas tuas e pelas minhas. Por causa da transgressão do meu povo, diz lá no versículo 8, foi ele o ferido. No versículo 12 diz: levou sobre si o pecado de muitos. No versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tudo aquilo que nós agora temos como adquirido, nós o temos, porque houve alguém que pagou o preço. Sabem, meus irmãos, é urgente entendermos a necessidade que nós temos de ter a nossa vida em ordem e de sermos canais de bênção para todos aqueles que ainda não a têm. Nós possivelmente temos alguém na internet a ouvir esta mensagem nesta noite e que está ouvindo e está sentindo o Espírito Santo de Deus trabalhar lá bem fundo no coração, o acusando, ou não é acusando, mas trazendo à memória os seus pecados, o peso das suas iniquidades. Jesus nesta noite quer perdoar todas essas coisas, porque Ele já levou tudo isso na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, os nossos pecados levaram Jesus àquela cruz. O que matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados, não foi aquele suplício que Ele passou naquela cruz, mas fomos nós. Foi o irmão, fui eu. Foram os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele passou pelo que passou para ser o substituto de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Aquilo que o irmão merecia, aquilo que eu merecia, aquilo que todos aqueles que não têm a Cristo merecem, foi aquilo que Ele passou na cruz. A gente às vezes olha para os filmes
E até houve um filme aí que fez muita gente chorar, que foi A Paixão de Cristo. Aquele filme não foi nada comparado com aquilo que Jesus passou. Houve muita gente a sair dos cinemas, a chorar, porque não aguentaram ver aquele sofrimento. Aquilo que aconteceu naquele filme não foi nada comparado com o que Jesus passou por ti e por mim, meu querido irmão. Às vezes nós brincamos às igrejas. Às vezes andamos a saltar de igreja a igreja. Às vezes não somos bênção na igreja. Mas é tempo de parar com essas brincadeiras. É tempo de pensarmos que nós somos o que somos porque Cristo nos ama. É urgente nós termos a nossa vida em ordem, porque quando andamos a brincar às igrejas, se Jesus vem de repente, nós não vamos para Ele. Então é a altura de assumir um compromisso, da mesma forma que Jesus assumiu o compromisso connosco naquela cruz. É a altura dos jovens assumirem um compromisso sério com Deus. É a altura de cada um dos irmãos, que alguns se calhar até levantaram o braço a dizer a Jesus que o aceitavam, mas se calhar ainda não vivem de acordo com aquilo que vocês disseram para Ele, começarem a viver. É a altura de fechar portas na vida, que se calhar têm estado abertas por muitos anos, que os estão conduzindo ao inferno. É a altura de correr para a cruz. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Não somente os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas o próprio Pai o levou à cruz. Versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. No versículo 4 diz: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus não foi à cruz porque a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi àquela cruz porque os sacerdotes o entregaram. Mas ele foi à cruz porque o próprio Pai o entregou por amor. Eu pergunto aos irmãos nesta noite, aqueles que são pais e mães, qual de vocês conseguiria entregar o vosso filho em troca de uma vida de outra pessoa qualquer? Olha, irmão, humanamente falando, eu também não. É para nós entendermos o sacrifício que foi aquela cruz. Pegar num filho e dizer: mata-o. Foi o que Deus fez. Por amor a ti. Por amor a mim. Por amor a nós. E às vezes perdemos tempo demais a falar sobre vários assuntos na igreja. Arranjamos esquemas para falar sobre várias coisas que até às vezes são benéficas para a igreja, mas às vezes não. Outras vezes é perder tempo com elas. Quando nós precisamos voltar à base, àquilo, ao lugar onde tudo aconteceu, para podermos entender quem nós somos, onde estamos e para onde queremos ir. Aleluia! Então o Pai o levou àquela cruz. O Pai o entregou naquela cruz por amor a nós. E não somente os nossos pecados o levaram, não somente o Pai o levou, mas Jesus, Ele voluntariamente, Ele foi. Aleluia! Ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Versículo 10 diz: quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Versículo 11: o seu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus podia ter dito: não vou. Ele tinha autoridade para isso. Ele tinha poder para isso. Ele podia mandar vir uma legião de anjos e acabar com toda aquela gente que estava a prendê-lo. Mas ele disse: não. Eu preciso de ir. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele foi porque ele sabia que se não fosse, nós íamos caminhando para o inferno. Ele sabia que se não fosse aquela cruz, se não morresse e não ressuscitasse, irmãos, nós estávamos condenados eternamente. Mas ele foi por amor a ti. Ou ainda houve uma fase que ele disse: Pai, se puderes, passa de mim este cálice. Estava a ser uma dor tão grande. Mas faça-se a tua vontade e não a minha, Pai.
E sabe que eu olho para trás, e olho há 20 anos atrás, e eu olho e digo, Hélder, tu não merecias, Hélder. Tu eras mau. Tu eras um bandido, Hélder, tu fizeste tanto mal, tu não merecias. Nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque Ele conquistou para nós. E mesmo os maiores dos bandidos, mesmo o maior dos bandidos, mesmo o maior dos bombistas que possam estar neste momento a entrar nesta Europa, ainda pode encontrar este Jesus. Porque Ele se entregou. Ninguém o obrigou. E eu espero que o irmão também não venha à igreja obrigado, mas venha voluntariamente por amor a Jesus. Porque hoje em dia corre-se o risco de vir muita gente à igreja por ritual. Porque faz parte. Muitos jovens, e agora para os jovens, muitos vêm à igreja porque os pais dizem para eles virem e obrigam-nos até a virem. Alguns deles chegam à maioridade e dizem, quando eu puder, eu faço o que eu quero. E deixam a igreja. Porque os pais os obrigaram e eles iam sem querer, mas quando apanham a oportunidade de sair, eles saem. Mas quando eles vêm, e vêm porque entendem aquilo que Jesus fez por eles, o sacrifício que Ele pagou por eles vão voluntariamente por amor a Jesus. Eles não vão porque os pais dizem para eles irem, mas eles vão mesmo quando os pais faltam. Porque Jesus pagou o preço por eles também. Voluntariamente se entregou. O pai podia ter dito, Jesus, vai. E ele disse, pai, não vou. Os nossos pecados podiam ter dito, Jesus, tens que vir para os nossos pecados serem apagados. E Jesus podia dizer, eu não vou. Mas ele não disse isso. Porque ele sabia que nós precisávamos. Se calhar alguns de nós nesta noite estamos sendo confrontados com os nossos pecados. Se calhar alguns de nós estamos cometendo alguns pecados que mais ninguém sabe. Se calhar alguns de nós estamos com um problema grave. Que ninguém sabe, que nós até sorrimos e ninguém sabe. Mas Deus sabe. E nesta noite Deus está a falar ao teu coração, é urgente pedir perdão dos teus pecados. É urgente voltares à cruz. É urgente apropriar-te desta solução que Jesus conquistou para ti na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus foi voluntariamente à cruz por amor a ti. Ele sofreu uma rejeição enorme naquela cruz. Diz a palavra do Senhor que Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Eu não sei se aqui alguém já experimentou rejeição. Já alguém experimentou rejeição? Eu já fui rejeitado muita vez. Ainda hoje em dia sou. Quando a gente quer falar do Senhor e as pessoas dizem não quer nada, vá-se embora. Mas no meu passado eu fui rejeitado muitas vezes. Aliás, eu rejeitei também muitas pessoas. Eu estava dizendo lá em Odmira no outro dia, eu fui uma das pessoas, eu não sei se fui o inventor do bullying, mas que eu fazia parte dele, eu fazia. Porque eu na escola era dos jovens, era daqueles mais, que eles conheciam, os mais cool, os mais fixe. Eu era desportista, até nem era feio, as miúdas andavam de volta de mim e eu andava como queria. Então achava que era o maior e aqueles que eu não gostava, eu te maltratava. E às vezes até, coisas tão simples, quando nós estávamos a jogar à bola, e estávamos a formar equipas, não sei se aconteceu com alguns de vocês, mas a gente dizia, olha, tu e eu, a gente escolhe a equipa. Tu escolhes uma, eu escolho outra, vai escolhendo cada um o seu jogador. E a gente dizia, tu para esta, tu para a minha, tu para esta, tu para a minha. No fim sobrava os gordos. O gordo era logo gordo, para a baliza. E depois no fim sobrava aquele que não tinha mesmo jeitinho nenhum para jogar a bola. E começava a luta. Ficas na dele. E eu dizia, não, fica na tua. Não, fica lá na tua. Não. Então olha, ficas lá fora que a gente já te chama. Ninguém queria. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês aqui. No meu tempo acontecia isto. Os gordos era sempre gordo para a baliza. Mesmo que não soubesse defender, mas era gordo, sempre ocupava mais. Para a baliza. Irmãos, mas nós podemos pensar na humilhação, a rejeição, que ainda hoje há gente que já é adulta que sofre com isso. Agora imaginem os irmãos aquilo que Jesus passou. Ao ser cuspido, ao ser gozado, ao ser batido por ti.
por mim. É como se alguém aparecesse naquele campo de futebol quando o gordo estava a ser gozado e ele metesse na frente e dissesse assim: não gozas mais com ele porque ele é meu amigo. E essa própria pessoa começar a apanhar. Pum, 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 por causa do gordo. Jesus meteu-se na frente por causa de ti, irmão. Aquilo que o irmão merecia, Jesus levou. Por amor a ti. Porque Ele te ama, porque Ele está preocupado com a tua vida. Porque Ele quer fazer de ti uma nova criatura. Porque Ele quer encher a tua vida com a sua presença. Porque Ele quer usar de uma forma como nunca antes tu foste usado. Para seres uma bênção para onde tu fores. Deus quer fazer isso contigo. Mas precisas, irmão, entender tudo aquilo que Ele fez. A rejeição que Ele passou. A humilhação que Ele passou. Quando Ele ficou todo desfigurado por causa de nós. Aquelas torturas cruéis que Ele passou por causa de cada um de nós. Mas sabem como é que Jesus reagiu? E termino com isto. Reagiu se entregando como um sacrifício. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não quero que eles sofram. Pai, eu não quero que tu os tires deste mundo. Eu não quero que eles sofram. A morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo foi uma substituição. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que devíamos ter suportado tudo aquilo. Aleluia. Nós é que devíamos. Pastor, mas o que é que a culpa tenho eu? Eu nasci e não fiz mal a ninguém. Eu nasci na igreja, como se costuma dizer. Os meus pais já eram crentes. Que mal fiz eu nasceste pecador? Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E por causa dos seus pecados, mesmo quando nasceu, já nasceu pecador. Foi necessário Jesus morrer por si e por mim. E esses pecados Ele pôde apagar. Para que o irmão hoje pudesse estar aqui. Para que o irmão hoje, se partisse para o Senhor, pudesse estar na glória para todo sempre com Ele. Eu fiz um funeral há uns dias atrás. De uma irmã nossa lá em Odmira. Aliás, ultimamente, eu não sei o que é que tem acontecido, mas tem morrido muita gente lá na minha zona. No Cercal, cada vez que vou ao Cercal é para fazer funerais. E Odmira também já fiz agora 3. Mas olha, irmãos, posso dizer aos irmãos que foi dos funerais que me deu mais gozo fazer. Não sei se os irmãos conhecem, a nossa irmã Assunção Cansado faleceu, que foi uma serva de Deus tremenda naquele lugar. Um testemunho, um pilar naquela igreja. E quando nós estávamos a fazer o funeral, nós estávamos a falar sobre ela. Estávamos a falar das bênçãos, o que ela era, aquilo que Deus fazia com ela. Não havia ninguém que fosse falar que não dissesse bem daquela mulher. Era uma alegria tão grande. E uma das coisas que ela me dizia muitas vezes, às vezes abraçava-me, porque ela era uma mulher que eu dizia que ela sorria com os olhos. Ela tinha os olhos, estava sempre a sorrir. Então ela às vezes abraçava-me e dava-me assim um abracinho e dizia: pastor, estou desejosa de estar com o meu Senhor. E eu dizia-lhe assim: irmã, espere mais um tempo que eu não quero fazer funerais. Espere mais um tempo. E ela ria-se. Senhor pastor, mas eu imagino como será estar lá com ele. E eu disse: irmã, não tenha pressa, espere mais um bocadinho. Não é que eu não gosto de fazer funerais. Funeral é uma oportunidade tremenda de evangelizar. Mas ver partir aqueles que nós amamos é triste, não é? E então, quando ela me dizia isto, o meu coração ficava assim um bocadinho apertado, mas quando nós fizemos o funeral a ela, nós dizíamos: olha, até para os descrentes, ela está no lugar que ela sempre desejou. E onde ela sempre batalhou para estar. E onde ela tinha a certeza que ia ter. Que era a presença do seu pai. Eu pergunto a cada um de nós nesta noite: o irmão, se partisse agora, tinha a certeza para onde ia? Nós tínhamos um irmão numa igreja que chegou ao pé de mim, ao fim de 60 ou 70 anos de ser crente, e disse-me assim: pastor, eu não tenho a certeza se sou salvo. Crente. E eu disse-lhe: irmão, já aceitou Jesus Cristo? Já. Já pediu perdão pelos seus pecados? Já. Continuou a pecar? Não. Então o irmão, quando partir, o irmão estará salvo. O irmão irá para a glória com o Senhor. Mas as pessoas confusas. Mas é que pergunto aos irmãos nesta noite: se o irmão tem a certeza, se partisse agora, se o Senhor viesse agora, para onde você iria? Numa excursão. Fazíamos uma excursão para o céu. Ou ficavam alguns à espera de bilhete. Isto às vezes ri, mas isto é muito sério. É sério.
Nós ouvimos falar aí fora, nós estamos a ver as coisas acontecer. Jesus está para voltar. E se Ele viesse agora? Como está a tua vida? O irmão há de ser o primeiro, certeza. Glória a Deus. Não sei se é o primeiro que eu vou ao pé de si também. Amém. Vou terminar, meus queridos irmãos. Pergunto isto mesmo. Como é que está a sua vida, irmão? O irmão está a viver uma vida banal, está a vir à igreja porque vem. Se calhar está agora no seu lugar a pensar assim, ganda seca, nunca mais acaba o culto. Tenho um jantar para ir fazer e o pastor nunca mais se cala. Às vezes acontece isto. O irmão vem com aquele desejo de ouvir a palavra de Deus, dizer, Senhor, fala. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus, que o teu servo escuta. Fala, eu quero receber a tua palavra nesta noite. Senhor, mexe com o meu coração. O que tu fizeste naquela cruz há tanto tempo atrás, mas ainda hoje é atual. Foi lá que tu conquistaste a minha salvação. Foi lá que tu conquistaste o meu caminho. Foi lá que tu me deste a esperança da vida eterna. Foi lá. Não porque eu merecia, mas porque tu fizeste tudo aquilo para conquistares a minha vida. Para que eu hoje pudesse ser o que sou, estou onde estou. Porque tu conquistaste para mim. Teu irmão, não brinque com Deus. É a altura de parar de brincar às igrejas. É a altura de ter a nossa vida em ordem. Igreja não é lugar de ajuntamento. Igreja é lugar de glória. Igreja é lugar para exaltar o nome do Senhor. Igreja não é lugar para dar lugar ao pecado. Mas igreja é lugar para dar lugar à santidade, à adoração, ao louvor. Nós estamos em terra santa. Aleluia. E nós precisamos, meus queridos irmãos, ter a nossa vida em ordem. Aleluia. Então, Jesus, Ele se entregou como sacrifício, como o verdadeiro sacrifício. Aquele que nunca fez injustiça, aquele que não tinha dolo algum, que nunca se achou dolo algum na sua boca. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, como Cordeiro mudo, foi levado para aquele matadouro. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, diz a palavra do Senhor. Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus acusadores. Mas ele pediu ao Pai para os perdoar. E nós estamos aqui por causa desse rogo que ele fez ao Pai. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Alguns de nós já sabemos o que fazemos. Porque já conhecemos a verdade. E continuamos a batalhar, a errar. Esses já sabem o que fazem. Terão que dar contas a Deus. Mas mesmo assim, Deus, na sua grande misericórdia, ainda hoje, está a falar consigo. E está a dizer, volta novamente. Volta à cruz. Volta ao sacrifício, aquilo que Jesus fez por ti. Entende isso. Recebe isso no teu coração. Põe isso em prática. Ser fiel até ao fim. E quando chegar a tua hora, estarás com Ele no céu para todo o sempre, juntamente com os anjos cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Aleluia. Mas sabe, irmãos, a cruz foi um lugar de passagem. É por isso que nós não usamos um boneco na cruz. Usamos a cruz como símbolo que não tem. Mas não temos lá o boneco. Porque a cruz, sem a ressurreição, não ficava completa. Era necessária a ressurreição. Era necessário passar pela cruz, a morte, mas depois ressuscitar. Para que a obra em nós fosse feita. Para que nós pudéssemos alcançar a vitória. O diabo deve ter esfregado as mãos quando Jesus morreu naquela cruz. Deve ter pensado, agora eles são meus. Mas quando Jesus ressuscitou, foi como se lhe desse 2 chapadas na cara. Cala-te, diabo, que eu estou aqui outra vez. E Ele alcançou para nós a vida eterna. Por isso, irmãos, cruz, morte, mas ressurreição. Por ti e por mim. E que a igreja de Portimão, meus queridos irmãos, olhem para esta cruz, que seja o ponto central da vossa fé, aquilo que aconteceu na cruz. É a vossa esperança, é o sinal de que Jesus conquistou para vós um lugar nos céus. Ele mesmo disse que iria preparar um lugar para nós. Mas é preciso viver uma vida de acordo com a cruz. Amém? Ficar de pé. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu queria chamar um pianista, se faz favor. Eu não sei se está aqui alguém nesta noite que ainda não tomou uma decisão séria para Jesus Cristo. Se calhar tem vindo à igreja e tem estado, até gosta de estar connosco e gosta das músicas e gosta de ouvir o pastor
Jones falar, a sua pronúncia engraçada, a sua voz bonita. Mas se calhar tem vindo numa atitude que não é a mais correta. Ainda que tudo isso seja bom. Mas Deus nesta noite tem falado ao seu coração e você tem vindo e se calhar até entrou por esta porta com essa mesma atitude, uma atitude não boa. Mas ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir este sacrifício que Jesus fez na cruz por si e por mim, entendeu que chega de brincar, chega de andar a ocupar espaço, chega de vir por vir à igreja, mas entendeu que precisa pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados. E nesta noite quero dizer, pastor, eu preciso que o pastor ore por mim, para que eu possa pedir perdão a Deus pelos meus pecados e para que a minha vida mude, para que eu o aceite no meu coração como o meu Senhor e o meu Salvador. Para que eu tenha esta certeza de que quando partir deste mundo eu vou estar com Ele para todo o sempre. Não vou para o inferno, mas vou para o céu. Está aqui alguém nesta noite, nesta situação, que ainda não tem esta certeza, não tem a certeza se é salvo, ou nunca fez uma decisão para aceitar a Jesus Cristo. Não passe mais tempo sem essa certeza. Porque Jesus pode vir agora neste momento, ou você pode partir agora neste momento mesmo. Ninguém sabe a hora que vai partir. Mas se você está aqui nesta noite e entendeu e diz, pastor, eu preciso de pedir este perdão agora mesmo, porque se eu partir agora eu vou salvo, eu vou para o Senhor. Se você quer isso, no lugar onde você está, levanta a sua mão, como que dizendo, pastor, ore por mim. Ore por mim porque eu preciso aceitar este Jesus. Queres aceitar, jovem? Eu vou orar a Deus por ti, eu já te chamo, está bem? Aleluia! Há mais alguém nesta noite que entendeu esta palavra e diz, eu preciso aceitar este Senhor, eu preciso ter este confronto com a cruz. Eu não quero mais brincar, eu quero levar a sério a minha fé. Levanta a sua mão, não tenha vergonha. Levanta a sua mão, não tenha vergonha. Deus vai fazer um milagre na sua vida nesta tarde, porque Deus o ama. Possivelmente há alguém que até diz que já é crente, mas tem andado longe, a sua vida tem estado errada com Deus. E que se calhar não sabe se partisse agora para onde iria, porque os seus problemas têm sido tão grandes. Tem cometido erros tão grandes. Se queres nesta noite aceitar a Jesus, queres voltar ao Senhor, levanta a tua mão nesta noite. Eu quero orar a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não vou insistir mais. Este é o trabalho do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu vou chamar estas pessoas que levantaram o seu braço. Venham aqui à frente, por favor. Eu vou orar a Deus. Não tenha vergonha. E se mais alguém quiser vir a receber oração porque a sua vida não está bem, precisa voltar para o Senhor, pedir perdão, venha agora aqui à frente, nós vamos orar a Deus, não perca a sua oportunidade.